Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aquele abraço. Desejo a você muita luz e paz e que você nunca esqueça que você é a essência do ser. Hoje nosso tema aqui é a sociedade feudal. O objetivo é analisar a dinâmica social no contexto da formação da sociedade feudal. Na visão de Bezerra, a sociedade feudal é aquela que se formou durante um modo de produção feudal, ou seja, o feudalismo, sistema que prevaleceu na Europa entre o século V e o século XV. A sociedade feudal era essencialmente rural, baseada no feudo e inserida num sistema político descentralizado. No fundo, a sociedade na Idade Média foi marcada por uma produção agrária e de subsistência, onde predominou o trabalho servil e a influência do cristianismo enquanto meio de organização da sociedade. Conforme George Dubé, a organização social no feudalismo era enfrentada como um desígnio divino que deveria ser passivamente seguido por todos os cristãos. Daí nasceu a servidão, que não permitia a desobediência, ou seja, era pecado mortal ir contra as desigualdades e a exploração dessa época. No fundo, significava uma afronta a Deus, trino e uno, e também a harmonia proveniente dos céus. Segundo Souza, a sociedade feudal era fundamentada naqueles que rezam, naqueles que administram e naqueles que trabalham. A sociedade medieval se caracterizou por ser uma sociedade estamental, ou seja, com uma estrutura fixa, hierarquizada e sem mobilidade social, e estava dividida em três características bem básicas. A nobreza, onde situava os reis, a nobreza e os guerreiros, o clero, que representava a camada relacionada com o sagrado, ou seja, aqueles que rezavam e pregavam a religião católica, por exemplo, bispo, papas, cardeais, monges, abades, padres. Por outro lado, a igreja também é grande detentora da terra, o maior símbolo de riqueza do feudalismo. E por último, os servos, aqueles que trabalhavam nos feudos, produzindo alimentos e construindo a sociedade, como por exemplo, a habitação, comida, isso tudo em troca da proteção do senhor. A maioria da população feudal era composta por camponeses, ou seja, os servos. Eles eram responsáveis pelo trabalho nas terras e pela produção agrícola. Na maioria dos casos, os camponeses trabalhavam em regime de servidão e se submetia à exigência de um senhor feudal. O servo é preso à terra, vinculado a uma dura rotina de serviço. Muitos camponeses esperavam que essa penúria no contexto do mundo terreno fosse recompensada pela salvação de suas almas. Era uma visão do homem medieval, que tinha um pé na terra e outro pé no céu. Além desses representantes fundamentais da sociedade medieval, ainda podemos falar sobre a existência dos vilões e dos escravos. O vilão era um indivíduo livre que oferecia sua força de trabalho temporariamente a um senhor. Dessa forma, poderia transitar entre diferentes propriedades e estava livre dos vínculos servis tradicionais. Ou seja, o vilão é diferente do servo. Por quê? Porque o servo é preso à terra, enquanto o vilão é livre. Já os escravos eram bastante escassos nessa época e geralmente ficavam responsáveis pela realização dos trabalhos domésticos. Conforme Jacques Le Goff, o feudalismo atingiu seu auge
por volta do século X, tornando-se uma forma de organização vigente em boa parte do continente europeu. Enfim, a sociedade feudal pode ser caracterizada como estamental, hierarquizada, conservadora e cristã, com grupos sociais bem definidos, como o clero, a nobreza e o servo, tendo um regime de servidão consolidado, a terra como bem maior, o poder descentralizado na figura do senhor feudal e a religião como foco de interação e como foco de organização, e uma economia agrária e de subsistência. É isso aí, vamos que vamos, dê um joinha e até mais.